Amém? Podemos ler? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O conselho, a minha tradução, ela é traduzida para o dia de hoje, aí ela foge um pouquinho das outras Bíblias, mas eu creio que é uma palavra bem conhecida e os irmãos vão conseguir entender o que Deus tem para falar conosco nessa noite. O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários, e o rei lhe disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em que está o Espírito de Deus. Deus virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou rei. Neste momento eu ponho como governador do Egito. Então o rei tirou do dedo seu anel, sinete, e colocou no dedo de José. E em seguida mandou que vestisse com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no seu pescoço. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito, depois do rei, e mandou que os seus homens fossem na frente dele, gritando: abram caminho. Assim José foi posto como governador do Egito. Somente até aqui, irmãos. É uma passagem assim bem conhecida, né? José, ele teve que passar por um processo para chegar até ser governador, né, irmãos? Ele era o filho amado de seu pai Jacó, né? E os irmãos, por conta disso, ficavam com ciúme dele, né? Porque ele era muito querido do pai. O pai fez uma túnica para ele, e aquela túnica só servia para ele, irmãos. Os irmãos dele queriam usar a túnica dele, queria se apossar do amor que Jacó tinha para com ele, porque Jacó, ele amava todos os filhos, mas ele tinha um amor em especial para com o filho Jacó, porque ele era filho da mulher que ele lutou para casar, né? E teve ele e o filho dele, Benjamim, né? O irmão dele, Benjamim. E José passou por grandes tribulação. José foi parar num poço. José, ele foi para o calabouço, porque o que aconteceu? Muitas das vezes, irmãos, nós temos que passar por um processo para poder nós chegarmos até um determinado lugar que Deus, ele tem preparado para nós. Porque o que Deus tem preparado para nós, irmãos, é maior. Porque a palavra de Deus, ela diz, e ela é bem clara: o homem, ele faz planos, mas a última palavra, ela sai da boca do Senhor. E eu costumo fazer as minhas orações, e eu costumo dizer que Deus, ele tem palavras muito maiores, porque nós, às vezes, queremos uma determinada coisa, e Deus, ele não quer nos dar aquela coisa. Deus, ele quer dar uma coisa muito maior, e às vezes nós sonhamos, almejamos, né? E Deus, ele tem um sonho maior para José. Eu, uma certa vez, conversando com meu esposo, ele costuma falar, às vezes, dos sonhos, das coisas que ele tem projetado para pessoas. E nós sabemos que nós não devemos contar para ninguém. Às vezes, tem uma determinada pessoa que você tem que colocar assim, para que ela venha te ajudar em oração. Mas nem todo mundo está em concordância com aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Nem todo mundo se agrada com o que Deus tem preparado para a tua vida. Porque você vê, José, ele foi tentado de várias maneiras. Quando ele foi para a casa de Faraó, o que aconteceu? O que aconteceu? A mulher dele atacou ele. Irmãos, e nós sabemos que o homem é complicado. O homem, ele vai pelo que vê, porque a mulher ali de Potifar era muito bonita. José era bonito, mas a mulher de Potifar também, ela era muito bonita. E nós sabemos que no dia de hoje, para fugir é complicado, né? E a palavra de Deus diz
que nós temos que fugir da aparência do mal. E José, como ele era muito temente ao Senhor, ele conseguiu. O que ele fez? Ele conseguiu fugir de mulher de Potifar. Ele conseguiu largar a capa na mão da mulher de Potifar. No tempo de hoje, irmãos, complicado. É complicado você ouvir um homem dizer que conseguiu fugir, né, das mulheres que hoje estão por aí oferecendo, né, a beleza, o corpo. Mas José, como ele tinha um compromisso, ele era um homem íntegro, um homem reto, um homem que temia o Senhor, e ele conseguiu fugir da mulher de Potifar. Né? Ele largou a capa na mão da mulher de Potifar, mas ela ficou muito irada, porque ela queria, né, irmãos? Ela tentou de todas as formas, né, conseguir viver um momento com José. Irmãos, e nós sabemos que em 1 minuto nós perdemos a nossa salvação. José, o que ele fez? Por que ele fugiu da mulher de Potifar? Porque o que Deus tinha na frente para ele era muito maior. O que Deus tinha preparado para José era muito maior, porque se ele cedesse os encantos da mulher de Potifar, o que ia acontecer com ele? Ele não ia poder viver os sonhos de Deus. Ele não ia poder viver o que Deus tinha preparado para a vida dele. E nós temos que fazer isso, irmãos. Nós temos que fugir, como diz a palavra do Senhor, fugir da aparência do mal. Porque, às vezes, irmãos, o momento é agradável aos nossos olhos. Porque o que diz a palavra de Deus? Do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Às vezes, o homem não consegue fugir, ele cede os encantos, ele cai, e às vezes tem que pagar, às vezes não, sempre, né, irmão? Muitas das vezes nós temos que pagar o preço. Nós sabemos que tudo há um preço. Tudo há um preço. Porque, como eu falei, um momento de alegria é perder totalmente a salvação. E José, ele conseguiu fugir da mulher de Potifar, né? Mas aí, como ela ficou muito irada com a situação, ela armou uma armadilha. E José foi parar na prisão. José já estava distante, já estava longe da família, já estava longe do pai, já estava longe dos irmãos. E, mais uma vez, ele foi ficar mais longe ainda da família, porque ele foi parar na prisão. E ficou um tempo determinado ali dentro da prisão. Né? E duas pessoas, 2 homens, sonharam, tiveram sonhos e contaram o sonho para eles. Um era o padeiro, né, que eu não me lembro direito, né? Os irmãos conhecem essa palavra, né? O sonho foi realizado, o outro, né, o sonho dele foi que ele fosse decapitado, que ele fosse degolado, né? E o outro conseguiu voltar para o posto dele, voltar para a vida que ele vivia anteriormente, antes de cair ali no calabouço, ali na prisão. E ele foi viver o momento dele lá no palácio. Mas ele esqueceu um pouco de José, né? José ainda ficou 2 anos ali preso, passando aflição. Mas José era tão querido ali naquela prisão que tudo que ele fazia, Deus abençoava ele de uma maneira tal que tudo que ele fazia dava certo, né? Tudo que ele falava dava certo. Mas por quê, irmãos? Porque ele era um homem íntegro, ele era um homem temente a Deus, ele ouvia a voz de Deus e obedecia. O que nós devemos fazer nessa noite? Nós devemos ouvir a voz de Deus e obedecer. Porque, por minha vontade, irmãos, eu não estaria aqui ministrando a palavra. Eu não estaria aqui, mas nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós temos que obedecer, porque a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E José ali ficou mais um período ali preso, mas o rei sonhou, teve uns sonhos lá, né, das vacas gordas, dos milhos grandes, dos milhos pequenos, e era Deus falando que seria 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Mas ninguém conseguia decifrar, né? Ele chamou todos os magos, chamou pessoas para poder decifrar o sonho, mas só quem conseguiu decifrar o sonho foi José. E o copeiro, ele lembrou, né? Ele lembrou que José, ele tinha
esse dom, ele tinha esse compromisso com Deus e ele conseguiria decifrar. E quando ele chegou na presença do rei, foi o que o rei fez. O rei tirou o anel e colocou. Tem um louvor que fala que quando ele coloca o anel no nosso dedo, a gente perde o medo, né? A gente cria uma coragem. Às vezes não é nem o anel, porque tem pregadores por aí que apresenta mais é o anel, né? Mas ele foi colocado um anel no dedo dele, foi colocado roupas finas, e ele chegou à presença do rei, e o rei falou: todo o poder é dado na tua mão, tu só não manda mais do que eu, porque eu sou o rei. Mas todo mundo tem que obedecer às suas ordens, e o que você mandar, as pessoas têm que obedecer, como foi lido aqui na palavra do Senhor, né? E José se colocou ali, ele saiu do cárcere todo desconjuntado, barbudo, cabeludo, e ele passou por uma limpeza total, fez barba, cortou cabelo, ficou tão diferente, que os irmãos dele, quando chegou até aquele lugar para poder comprar mantimento, porque a fome chegou, né? O tempo de escassez chegou, e eles não tinham alimento, eles tiveram que descer para aquele país para poder comprar o alimento. E o que aconteceu? José conheceu os irmãos, porque eles não mudaram, né, irmãos? Eles continuaram da mesma maneira, mas quando eles chegaram na presença de José, eles nem conheceram o irmão. E o que aconteceu? José conheceu, ficou querendo ali, emotivo, querendo chorar, porque ficou muito emocionado de ver os irmãos, porque já tinha muitos anos que ele não viu os irmãos, e os irmãos nem reconheceram. Chegou na presença dele, pediu o alimento, ele vendeu. Se fosse outro, irmãos, porque o que os irmãos fez com ele, era para ele nem perdoar, era para eles nem olhar na cara dos irmãos e falar: não, o que vocês fizeram comigo, agora nós vamos ter, né, vamos ter uma conversa aqui, eu vou fazer com vocês o que vocês fizeram comigo. Irmãos, porque a intenção dos irmãos era até matar José. Mas como Deus tinha um plano na vida de José, Deus não permitiu, porque o que eles fizeram, o animal podia comer José, assim, facinho. Porque o que eles fizeram com José, eles levaram até a túnica de José para o pai e disse para o pai que o filho estava morto. E o pai vivia naquela angústia, sem saber que o filho estava vivo, e o filho estava vivo. E José perdoou os irmãos. José vendeu, que nem vendeu, acabou dando, né, o alimento para os irmãos, e perguntou pelo outro irmão que não estava junto com eles. Mas José, irmãos, ele se colocou como governador. Eu até conversando com uma amiga minha uma certa vez, que eu saí daqui, da minha terra, né, daqui da minha localidade, para morar em Minas. Aí eu falei com ela assim: eu vim embora para cá. Aí ela falou assim: Midian, eu creio que você está como José, você foi para ir para preparar a terra. Porque o que aconteceu com José? Foi isso que aconteceu, porque se José não tivesse como governador, como é que ele ia alimentar os irmãos dele? Como é que ele ia cuidar dos irmãos dele, do pai dele, do irmão dele que ficou para trás? Deus para tudo tem um plano. Às vezes, o que Deus faz conosco hoje, nós não entendemos. Porque o que José passou, José não entendeu. No momento que ele estava vivendo as aflições, ele questionou, ele não entendeu o porquê que ele estava passando por aquilo. Mas por que ele passou por aquilo? Por que ele passou por aquele processo? Porque Deus tinha uma honra para ele. Deus tinha, como eu falei no início da palavra, Deus tinha um sonho muito maior para ele. E José se tornou governador. Né, irmãos? Que os irmãos possam ficar com essa palavra, né, que eu não sou pregadora, mas eu estou aqui para entregar aquilo que Deus tem falado comigo, e eu creio, né, que Deus, ele vai nos honrar, Deus, ele vai realizar sonhos, porque nós não devemos, porque eu costumo dizer que sonhos só morrem quando a gente morre. Enquanto a gente está vivo, nós devemos sonhar. Como o pastor Diego, né, tem às vezes falado aqui nas oportunidades, nós falamos que queremos ser ricos, mas se for da vontade de Deus, se tiver em concordância com a palavra de Deus, nós vamos sim alcançar a riqueza.
Mas a nossa maior riqueza está lá no céu, irmãos. A nossa vitória, ela não está aqui na terra. Eu costumo dizer que a nossa vitória, ela não está nem no começo e nem no meio, mas no fim. No fim de todas as coisas. Que nós possamos buscar os sonhos de Deus, buscar em obediência, ficar no centro da vontade de Deus, porque Deus, Ele tem ainda realizações nas nossas vidas. Enquanto há vida, há esperança, e que nós possamos sonhar os sonhos de Deus, para que nós possamos alcançar aquele sonho maior que Deus tem preparado para a nossa vida. É a terra prometida. É a terra prometida, irmãos. Não tem sonho maior. Não tem um sonho maior que nós possamos sonhar, é alcançar, é ouvir a trombeta tocar. Porque nós sabemos que os dias estão findos. A volta de Jesus já está aí, irmãos. Eu costumo dizer que eu não quero experimentar a morte, não. Mas a vontade de Deus, se for, né? Amém. Mas se não for, eu quero estar com os ouvidos bem aguçados para ouvir a trombeta tocar. Que nós possamos sonhar esse sonho, que nós possamos sonhar assim, em ter uma boa casa, um bom carro, uma boa família. Né? Eu estava até, quando eu estava falando a respeito da palavra, eu estava falando com Deus, eu falei, Jesus, meu sonho é arrumar aquela casa lá que o Senhor tem me dado, aquela chácara, né? Botar uma boa piscina, fazer uma suíte lá bacana, para poder fazer uns retiros, né? Quando o pastor liberar aqui a igreja, os adolescentes, os irmãos, convite eu faço para todo mundo. A minha amiga Ivone, minha filha, a primeira brecha que ela consegue, aparece um carro, ela entra e vai. E eu quero preparar aquela terra lá, para poder vocês estar lá comigo, vivendo o sonho que Deus tem preparado para mim ali naquele lugar. Porque, irmãos, eu confesso, eu não queria estar naquele lugar, não. Eu não queria. Mas aquele ali foi o sonho que Deus preparou para a minha vida. É sonho do meu marido, ó, anos que meu marido tinha desejo de estar ali naquele lugar, de morar ali naquele lugar. E eu ainda não tinha nem o Jonathan ainda não tinha nem nascido, e ele chegou para mim e falou para mim, Midian, nós vamos morar em Minas. Eu falei, está na mão de Deus. E minha mãe tinha muito medo, porque a minha primeira filha foi cesárea. Então, ela achava que o segundo também seria cesárea. E ela falava, não, Midian, você não vai morar lá naquele lugar, não, porque chegar lá não tem hospital para te atender e você vai morrer lá com o neném. E eu vim embora. Não fui, né? Não fui. E passaram 25 anos, 23, 24 anos mais ou menos, 20 anos, que o Jonathan vai fazer 25, 26. Mamãe esquece. E eu já estou lá, já vai fazer 6 anos, irmãos. 6 anos, 20 anos depois, Deus, assim, realizou o sonho do meu marido. Aí eu falei para ele, você, marido, o sonho não é meu, não, o sonho é seu. Mas se for da vontade de Deus, só deixa eu orar. E eu orei, irmãos. E Deus usou o vaso ali, né, a minha amiga Ivone, e falou que Deus tinha preparado para mim era muito maior. Muito maior. E Deus, assim, Ele concretizou. Eu estou numa terra bem grande, a terra é bem boa lá, dá para plantar bastante coisa, tem muita coisa para a gente comer. Eu costumo dizer que eu como muito mato. Mas eu me encontro muito alegre, irmãos. Muito alegre ali naquele lugar, porque sinto falta aqui do meu povo. Quando eu sinto, eu entro no carro e venho. Quando não, eu fico lá glorificando o nome do Senhor. Eu até falei com o meu filho para falar com o pastor Belo, eu sou PIB, hein? Eu sou PIB Miriti. Quando tiver que me atender ali naquela consulta, eu sou PIB. E eu digo para o pastor Diego que eu sou ovelha dele também. Porque, assim, nas minhas oportunidades, irmãos, eu participo de tudo que acontece aqui. Louvado seja o nome do Senhor pelas lives, né, pelas mídias, pelo crescimento que tem acontecido, né, na nossa vida. Porque, ó, desde o início, quando começou a pandemia, não tinha culto, era live. Aí eu assistia. Aí eu falei, então agora eu vou ter que continuar. Então, eu sou PIB, irmãos. Eu sou a Der que espera feliz, mas sou PIB também. E eu me encontro muito feliz, irmãos, pela oportunidade que Deus tem me dado, né, de entrar por essas portas. Eu, uma certa vez, não, né, menosprezando a igreja, eu vejo Deus aqui neste lugar, eu sinto Deus aqui neste lugar. Né, como eu brinquei com a Mara, falei que na vigília a Mara falou que o céu estava baixinho, e é o que eu tenho visto aqui neste lugar, irmãos.
pela live. Realmente, a presença de Deus ela é muito forte aqui nesse lugar. E uma certa vez eu vim para essa igreja, a Ivone questionou comigo, né? Falou, Midian, você só vai lá para a igreja da Miriam, não vem aqui na minha igreja, que não sei o quê. Eu falei, Ivone, eu sou pentecostal, eu gosto de marchar, eu gosto de pular no poder. E fica complicado, né? Porque o culto quem faz somos nós, né, irmãos? Às vezes a igreja está em silêncio, mas Deus ele se faz presente. E eu entrei ali pelas portas, eu e ela, entramos junto, ajoelhamos. Quando a gente ajoelhou, a glória de Deus desceu na minha vida de uma maneira, irmãos, e desde aquele dia, nunca mais eu deixei de sentir a presença. Eu sempre senti a presença de Deus aqui neste lugar, mas agora é mais forte. Eu pulo, eu marcho, falo em mistério e não quero nem saber. Eu quero é fazer a vontade de Deus, né? Como foi louvado aqui, né? Que a vontade de Deus ela tem que ser soberana na nossa vida, né? E eu tenho me colocado, eis-me aqui, como um vaso na mão do oleiro, né? Como um vaso, porque nós sabemos que nós temos que fazer o IT. Nós temos que fazer o IT. E isso aqui é IT, irmãos. Falar da palavra de Deus é IT. Eu não sou muito lá eloquente como o pastor Diego, como a pastora Mona Lisa, né, que quebra tudo aqui neste lugar, mas eu gosto de falar da palavra de Deus. Eu gosto de colocar, expor aquilo que Deus ele fala comigo, porque a palavra de Deus ela corta para mim e corta para você. Tudo que eu falei aqui serviu para mim também, né? Serviu para mim também. E eu creio que os irmãos entenderam o que Deus quis falar conosco para nós hoje. Que nós devemos sonhar, mas o maior sonho é a terra prometida. É a terra prometida. Nós devemos sonhar bens materiais? Sim. Né? Temos que sonhar. Se for em concordância com a vontade de Deus, tudo vai acontecer na nossa vida, né? Então, né, eu agradeço a minha oportunidade, né? Os meninos podem louvar, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.